A Bíblia no livro de Gênesis conta a história de uma cidade chamada Sodoma, que foi destruída por conta do seu pecado. Relata ainda que a cidade foi destruída com fogo e enxofre, o que nos faz imaginar em fortíssimos terremotos e vulcões muito poderosos que vieram a entrar em erupção. Enquanto a cidade era completamente destruída, uma mulher que estava fugindo olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas essa história vai muito além. Hoje vamos entender o real motivo disso ter acontecido e também o motivo por Deus ter castigado ela de tal forma. Será que foi justo a punição dada por Deus, fazendo-a pagar com a própria vida? Assista ao vídeo até o final, pois essa história pode nos ajudar nos dias de hoje a não cometer os mesmos erros que esta mulher cometeu e assim evitarmos atrair as maldições que vieram sobre ela. No livro de Gênesis capítulo 18 e 19, a Bíblia fala sobre uma cidade pervertida pelo pecado. Ela se chamava Sodoma. Deus então anunciou que destruiria a cidade com fogo e enxofre, pois nela não havia nada que seguia os seus princípios. Mas antes que isso viesse a acontecer, Deus enviou 2 anjos para avisar Ló sobre a destruição. Assim, Ló teria tempo para sair e tirar sua família de lá. Ló era sobrinho de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. E Deus queria salvar a ele e sua família da destruição. Ló então recebe os anjos do Senhor com grande hospitalidade, mas os homens da cidade de Sodoma viram os anjos entrando em sua casa. Todos aqueles homens, tanto os mais novos quanto os mais velhos, cercaram a casa de Ló e exigiram que entregassem os anjos. O que aqueles homens queriam era abusar dos 2 anjos que estavam ali em forma humana. O pecado e a iniquidade de Sodoma tinham extrapolado o limite. E foi nessa hora que os anjos pediram para Ló se apressar e tirar toda a sua família dali, antes que a cidade toda viesse a ser destruída com o castigo de Deus. Porém, a família de Ló parece não ter aceitado muito bem o fato que precisavam deixar a cidade. Deus muitas vezes tenta nos livrar de algo ruim, mas infelizmente em nosso interior temos dificuldade para confiar no Senhor e aceitar essas mudanças. Foi preciso os anjos pegar nas mãos deles e tirá-los dali. E então Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram conduzidos para fora da cidade. Os anjos cumpriram seu papel e ainda aconselharam com ênfase que Ló e sua família deveriam fugir dali com determinação, como forma de gratidão por terem recebido a misericórdia de Deus e não terem sido exterminados com os outros habitantes daquele lugar. A orientação dada pelos anjos era que eles não deveriam parar no caminho e não deveriam olhar para trás, para que não caísse sobre eles também o castigo de Deus. A ideia era que eles saíssem dali de cabeça erguida, como alguém que está apenas cumprindo a vontade de Deus e confiando em seus propósitos, pois Deus sempre sabe o que é melhor para o seu servo. Então, Deus fez chover sobre aquela cidade fogo e enxofre, destruindo tudo o que havia ali. Toda a terra, os campos, os vales, tudo que era fértil agora não tinha mais vida. E junto com a terra, as pessoas daquele lugar também não sobreviveram. Nos faz imaginar que o meio que Deus quis usar para destruir aquele lugar foram terremotos e vulcões com forte poder de destruição. Não existiria a menor possibilidade de alguém sobreviver, a não ser pela permissão do próprio Deus, permissão esta que veio sobre a vida da família de Ló. E antes de continuarmos, se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sua inscrição é a forma de nos ajudar e fazer esta mensagem a chegar para mais pessoas. A Bíblia relata que no momento da destruição da cidade, a mulher de Ló cometeu um erro fatal que custaria sua vida. Ela olhou para trás e na mesma hora se transformou em uma estátua de sal, como punição por desobedecer a Deus. Ela desobedeceu a ordem de Deus dada pelo anjo. Mas não seria uma punição muito severa o simples fato de olhar para trás? Acontece que não foi simplesmente um olhar. A mulher de Ló não olhou para trás porque estava curiosa. O olhar dela falou exatamente o que sentia o seu coração. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. A mulher de Ló, ao olhar para trás, mostra que seus desejos, suas vontades e seus pensamentos estavam ali naquela cidade.
Ela preferiu olhar para trás com tristeza sobre tudo que estava perdendo ao deixar ali, ao invés de olhar para frente e contemplar a misericórdia de Deus em salvar a sua vida. Segundo estudiosos, Sodoma era uma cidade que ficava perto da região onde é localizado o Mar Morto, e até hoje existe ali uma grande quantidade de sal e enxofre. Os turistas que visitam o local sempre registram fotos das grandes formações salinas para se lembrarem desta fascinante história. História essa que é de tamanha importância que o próprio Senhor Jesus a citou como referência quando estava ensinando o povo sobre desobedecer às ordens dadas por Deus. Lucas capítulo 17, versículo 32 diz: Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta história nos faz lembrar do povo de Israel no deserto por 40 anos, em uma viagem que seria apenas de 40 dias. O povo constantemente desobedecia a Deus, fazendo bezerro de ouro, criticando Moisés, perguntando onde está o teu Deus, falando que era melhor ter ficado no Egito e por aí vai. É incrível como as histórias se parecem, uma vez que a vontade de Deus era livrar a mulher de Ló e também o povo de Israel, mas ambos agiram com ingratidão. Assim como Sodoma não tinha saído do coração da mulher de Ló, o Egito não tinha saído do coração do povo de Deus, e por isso ficaram no deserto até que entendessem que o verdadeiro Deus cuidava e tinha planos para eles. Nunca foi da vontade de Deus que o povo de Israel fosse escravizado no Egito. E quando pensamos que a punição dada por Deus à mulher de Ló possa ter sido muito pesada, podemos comparar com o primeiro pecado da humanidade. Deus diz a Adão e Eva que poderiam comer de tudo, menos do fruto a quem ele designou para que não comessem. E o que foi que fizeram? O simples ato de comer um fruto proibido levou toda a humanidade para sempre a ser pecadora. Por conta do primeiro pecado do primeiro homem, somos pecadores até os dias de hoje, e o preço por todos esses pecados foi pago na cruz. Agora vejamos. O plano de salvação de Deus veio a toda a família de Ló, mas a sua esposa não o aceitou de coração. Isso te faz lembrar alguma coisa? Este mesmo plano de Deus em salvar o povo existe até hoje, e está acontecendo agora, neste momento. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos nós, trazendo assim o seu plano de salvação para a humanidade. Porém, muitos aceitam e muitos não. Pois o desejo, o orgulho, as vontades terrenas, o dinheiro, o poder, a fama, acabam entrando no coração de alguns, fazendo com que eles não consigam seguir a vontade de Deus. Seremos nós iguais à mulher de Ló? Por isso, a história da mulher de Ló nos ensina até hoje que não devemos abrir mão dos planos de Deus, pois eles são maiores que os nossos. Porém, você tem o livre-arbítrio e pode escolher se vai aceitar o trabalhar de Deus na sua vida ou não. Ao olhar para trás, a mulher de Ló fez a sua escolha. Muitas pessoas estão fazendo neste exato momento a mesma coisa que a mulher de Ló fez, ao não aceitar o trabalhar de Deus em sua vida. Esta história ensina também que a obediência a Deus é o melhor remédio para curar qualquer dor, problema ou dificuldade. É muito difícil aceitar os planos de Deus quando nós acreditamos fielmente que nossos planos são melhores. Quantas vezes queremos algo para nossas vidas, mas o que Deus quer são outras coisas, e aí não conseguimos entender. A história da mulher de Ló também nos mostra que Deus tem um cuidado especial conosco, porém, precisamos obedecê-lo. Veja que antes do castigo de Deus cair sobre toda aquela cidade, Deus envia 2 anjos para trazer a notícia de salvação para Ló e sua família. Deus não se esqueceu de Ló. Assim como Deus também não se esqueceu das promessas que fez para Abraão, seu tio. Muitas vezes pensamos que Deus nos desamparou ou não está ouvindo nossas orações, sendo que, na verdade, Deus está cuidando de nós e nos dando livramentos todos os dias. E por várias vezes, acontece de retribuirmos isto com ingratidão, por sermos falhos, pecadores e pelo fato de não entendermos a forma de Deus trabalhar em nossas vidas. Mas precisamos entender que uma das mais belas qualidades do ser humano é a gratidão. E um exemplo de gratidão do Velho Testamento em quem podemos nos inspirar é o de Mefibosete, o príncipe de Israel que vivia como mendigo até que o rei Davi o encontrou, e sua história nunca mais foi a mesma. Vale a pena assistir o vídeo sobre a história de Mefibosete. É uma história incrível e que tem muito a nos ensinar.
Inscreva-se no canal e deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.